Muito bom dia a todos, live e alive. Live e alive com simcha, com alegria, sendo positivo, com mindfulness. Vamos continuar nossos estudos sobre simcha, sobre alegria, e hoje vamos estudar algo fundamental. Sem conhecer bem nesse assunto, é difícil ficar besimcha, ficar alegre. Por isso, nosso estudo de hoje é bem profundo. Crescendo a partir da dor. A pessoa tem dor e isso causa crescimento. Em inglês é chamado growing from pain. A pessoa tem pain e ele cresce. É interessante que no Brasil tem aquele dito: no pain, no gain. Se não tem pain, não tem ganho. Mas tudo leva à mesma ideia. Sentir dor tem seu lado positivo. Até agora estudamos a importância de alguém sempre ser besimcha, sempre ser alegre e sempre falar gam zu letová. E isso é quando aprendemos o mind control, como controlar a nossa mente. Como não deixar pensamentos negativos invadir a nossa mente. Quando aprendemos até expulsar pensamentos negativos de nós, podemos ficar besimcha, podemos ficar alegre e não sentir dor. Porque o dor não vem do assunto, já que o dor não vem somente daquilo que aconteceu, vem da nossa forma de pensar, interpretar e dar tanta importância para o assunto que nós vimos nos últimos dias. Mas ainda temos uma grande pergunta sobre o assunto. Será que não é importante uma pessoa sentir dor? Quando as coisas não funcionam, não estão dando certo, quando tem algum problema, alguma dificuldade, é bom sentir dor. Se uma pessoa sempre vai distrair sua mente, jamais que ele vai tratar do assunto e não vai conseguir resolver aquele assunto. Vai ser um assunto mal resolvido. Em contrapartida, sentindo dor, a pessoa se torna ciente da sua dificuldade, se torna ciente do problema e consegue dar uma solução. Quando tratamos esse assunto de uma forma bem mais física, todos os médicos vão dizer para nós que sentir bem é algo muito importante e é uma bênção. Porque quando uma pessoa sente dor, ele ganha awareness, ele se torna ciente da dificuldade. Isso motiva a pessoa para procurar um médico, fazer tudo o que é necessário para se curar. Ele, através do dor que ele sente, ele também participa da solução, para poder encontrar uma solução para a sua dificuldade. Por isso tem aquele dito racídico: saber da doença é metade da cura. Quando uma dificuldade é bem definida, ela pode depois ser eliminada. Mas isso é somente se uma pessoa sente dor. Se uma pessoa nunca sente dor, aquela doença ou aquela dificuldade continuará crescendo. E é possível que na época que quando vai chegar a hora que a pessoa vai descobrir da dificuldade, já é tarde demais. Já não se consegue fazer nada. A doença já está tão avançada que não tem mais cura, infelizmente. Por isso, o fato que uma pessoa sente dor, isso é uma grande bênção para a pessoa. Isso desperta a atenção da pessoa e deixa ele tratar do assunto de uma forma positiva. E por que nós falamos tanto da importância de não sentir dor, de não sentir remorso, de não sentir nada negativo? Será que isso aqui é bom para uma pessoa?
Talvez o inverso está certo. Quando alguém sente dor, é algo muito positivo. Porque esse dor que ele está sentindo vai lhe motivar para fazer mudanças. Nós sabemos que fazer mudanças na vida são as coisas mais difíceis que tem. Tem aquela inércia que puxa a pessoa para continuar exatamente o que ele fez até o presente momento. Para fazer uma mudança precisa de força. E essa força vem através da dor. E por que é bom não sentir dor? E para ilustrar isso aqui, uma história racídica. Uma vez os Hassidim estavam sentados e fazendo um fabrengue. O que é um fabrengue? É um tipo de reunião entre os amigos, onde se toma um pouco de vodka, cada um deseja para a outra vida e saúde, e conversa sobre assuntos como melhorar, como servir Deus com mais dedicação. Isso se chama um fabrengue. Mas ele estava sentado num subsolo na Rússia, onde estava totalmente escuro. E uma pessoa que veio atrasado desceu aquela escada, mas não conseguiu. Ele gritou: onde que vocês estão? É tão escuro que não enxerga nada. Mas as pessoas que estavam lá embaixo falaram para ele: faz o seguinte, espera um pouco. Logo você vai ver que você vai se acostumar com o escuro, você vai começar a enxergar. Demora, uma pessoa se acostuma com o escuro e depois ele consegue enxergar. Esse Hassid que falou essas palavras, ele está falando alguma coisa que para nós é um fato. Quando sentamos na escuridão por muito tempo, nossas pupilas expandem e podemos enxergar melhor do que aquele momento quando entramos naquela situação escura. Mas o Hassid aqui aproveitou esse dito de uma forma bem mais profunda. E falou: isso é exatamente o nosso problema. Quando ficamos no escuro tanto tempo, aqui ele estava se referindo ao escuro espiritual, a gente se acostuma. A gente não percebe mais a necessidade para a luz. A gente se acostuma com tudo. Por isso, para não cair naquele que se fala, assim que é o assunto, assim que é. It is what it is. Não tem como. A pessoa tem que sentir dor. Sentindo dor, a pessoa percebe que essa situação não é para continuar. Se alguma coisa realmente incomoda a pessoa, está doendo, ele sabe que alguma coisa está errada. E isso vai forçar a pessoa para fazer mudanças. Mas se deixa ele nessa situação de uma forma confortável, ele vai depois se acostumar com aquilo e jamais que vai tentar resolver o assunto. Por isso, quando uma pessoa tem uma dificuldade, seja isso aqui algum físico, ou ligado com suas finanças, ou a um problema emocional, ou até espiritual, é importante, de fato, sentir que há algo difícil. Há uma dificuldade envolvida, ou uma doença envolvida. Para ele juntar todas as suas forças, ganhar aquela iniciativa necessária para resolver a sua dificuldade. E por que nós falamos até agora que uma pessoa tem que tirar aquilo da sua mente? Ele tem que substituir o pensamento. Será que substituir esses pensamentos é positivo? Mas, por outro lado, tristeza e depressão são péssimos. Eles podem paralisar uma pessoa e tirar ele da sua vitalidade, impedir uma pessoa de resolver o problema. Por isso a gente não sabe, nós somos agora em certa dúvida. Depressão é ruim e denial, negar que nós temos o assunto, substituir nossos pensamentos, não sentir dor, também não é totalmente bom, benéfico para a pessoa. E qual que é o caminho certo? O autor do Tânia explica esse assunto para nós de tal forma
que nós vamos poder usar isso a partir de já. Há uma diferença entre atzvut em hebraico e merirut. Vamos traduzir isso aqui em português. Atzvut significa tristeza. Merirut significa amargura. Qual que é a diferença entre uma pessoa amargurada e uma pessoa triste? Nós vamos ver que existem 4 diferenças. Mas em termos gerais, vamos pegar a primeira coisa, a regra. Uma pessoa, antes de ir dormir, ele começa a coçar a cabeça e analisar, fazer uma introspeção sobre sua vida. Ele chega na conclusão, eu combinei que eu vou fazer isso. Tinha um plano de fazer isso. Tinha outro plano de fazer uma outra coisa. E nada está dando certo na minha vida. Nada está dando certo. Todos os meus planos foram para o brejo. Foram para água abaixo. Mais que ele pensa, ele vê que ele realmente é não conseguiu fazer aquilo que era seu plano, aquilo que era seu objetivo. Ele fica muito triste. E ele termina esses pensamentos dizendo, sou um fracasso. Sou um verdadeiro fracasso. Aqui no Brasil se fala, sou um zero esquerdo. Não serve para nada. E toda a pressão começa a crescer dentro da pessoa. A pessoa começa a se sentir triste e deprimido. Sentimentos terríveis. Pega a pessoa vendo como que ele é um fracasso. O que uma pessoa se faz? Sabe, quer saber alguma coisa? Para mim já chega. Eu não consigo enfrentar o mundo mais. A pessoa entra na cama, se cobre com os cobertores dele e ele vai dormir. Esvaziado de energia. Está se sentindo um trapo. Mas a pessoa poderia levar essa conversa de uma forma totalmente diferente. Faz de conta que realmente ele não fez aquilo que foi combinado, fez muitos erros. E realmente, foi realmente grandes lapsos do lado dele. Mas ele sente uma amargura, de uma certa forma. Ele está zangado consigo mesmo, está amargurado consigo. Como que eu cheguei nessa situação? Agora, eu tenho que sair disso rápido. Eu tenho que fazer mudanças rápidas. Eu não posso continuar dessa maneira. E a pessoa sente uma energia enorme, com uma grande resolução, que as coisas daqui diante vão ser totalmente diferentes. Por que essa amargura da pessoa é diferente da tristeza? Tem muito a ver que a pessoa tem que analisar como que foi a sequência e a ordem de seus pensamentos. Se uma pessoa está se sentindo mal, está triste, ligado com o passado, como que eu fiz aquilo? Que tipo de pessoa que eu sou? Que isso foi a maneira de eu agir. Se está muito ligado com o passado, é tristeza. Mas se a pessoa está pensando, o que eu vou fazer sobre isso? Isso se chama, na linguagem racídica do Tânia, amargura. Porque isso realmente tem muito valor. A pessoa realmente sente remorso, mas já está sendo canalizado para uma direção certa de mudança. Algo muito importante. O dor logo está sendo substituído para action, para resolver o assunto de uma forma concreta e boa. E também a pessoa pensa, o que eu vou fazer para isso não acontecer mais uma vez?
Mas nós devemos saber o seguinte: o ser humano não é um robô. E não é tão fácil decifrar se aquilo que eu estou sofrendo é tristeza ou é amargura. Por isso temos que entender bem as diferenças que existem entre depressão e amargura. Tem várias diferenças e vamos estudar eles bem. Amargura é algo positivo. É algo totalmente positivo. A pessoa se sente energizada. Enquanto a tristeza trata do passado, é negativo, a pessoa se sente sem força. Isso é algo importante. Devemos saber que no hebraico, atzlut significa preguiçoso. Está muito similar com a palavra atzvut, tristeza. A tristeza leva atzvut, tristeza negativa, leva a pessoa para a preguiça. Vamos dormir. Dormir, se cobrir e esquecer da vida. Fugir da responsabilidade. Também, o inverso está certo. A preguiça leva a pessoa para a tristeza. Quantas pessoas que nós conhecemos que usam a tristeza para o motivo de não precisar enfrentar a realidade? A pessoa se acorda de manhã e já declara: hoje eu estou deprimido, estou mal, nem espera nada de mim. Eu não estou esperando nada de mim mesmo. Estou triste. Como se tivesse a tristeza um grande motivo que justifica não tomar atitude. Mas isso é tristeza. A preguiça leva à tristeza. A tristeza se torna um grande amigo da preguiça, dando uma pessoa todo motivo para não tomar nenhuma atitude. E o inverso também está certo. A tristeza leva à preguiça. Ando junto. Mas a amargura é bem ao contrário. A pessoa está cheia de energia. Eu vou resolver esse assunto. Estou sentindo dor. Uau! Com mindfulness, a pessoa logo pode sentir que tipo de dor que ele está sentindo. É a dor da tristeza ou a dor da amargura? É aquela dor que paralisa a pessoa ou aquela dor que energiza a pessoa? Será que é tristeza ou é amargura? A pessoa logo consegue identificar aquilo. E agora ele sabe o que ele tem que fazer. Como se respondemos a nossa pergunta, se sentir dor é bom, mas aquele dor que leva para o action, que torna a pessoa proativa, que a pessoa aproveita aquela dor para realmente ir para frente, não para entrar na preguiça e na tristeza, que abaixa a pessoa e paralisa a pessoa. Mas mesmo assim, o autor do Tânia nos dá mais um detalhe super importante. Mesmo a amargura não pode se prolongar demais. Tem que ser aplicado em doses homeopáticas. É que nem antibiótico. Suco de laranjas podemos tomar quando que nós queremos, mas antibiótico na medida certa. Assim também é a mesma amargura. Uma pessoa não pode ficar amargurada a vida inteira. Tem horas para aquilo. Assim que aproveitou a energia, a pessoa tem que ir para a frente. E vamos terminar esse assunto com mais uma história racídica. Uma vez, uma grande pessoa, um grande Hassid, cujo nome é Rabino Fagin, estava sentado com seus alunos na Rússia,
fazendo aquele tipo de fabrenha, aquele tipo de reunião que mencionamos antes. No meio, ouviram um barulho. E nesse barulho, alguém falou, sabe, KGB está nos procurando, se vão nos encontrar nesse fabrenha, vamos ser presos. Logo, eles fugiram. Fugiram. Mas a KGB nem entrou, nem achou ninguém. Demorou alguns minutos. É que nem nosso live, demorou alguns minutos e conseguimos voltar. Conseguiram também voltar. E aquele mestre perguntou para seus alunos quando eles voltaram, olha, alguma coisa estranha. Quando eu falei para vocês sobre a vossa vida espiritual, vocês caíram no choro. Ou seja, todo mundo sentia os sentimentos de arrependimento, mas vocês ficaram aqui chorando. E quando vocês acharam que tem um perigo para vocês não serem levados pelo KGB, que na Rússia era proibido naquele tempo, vocês fugiram. Por que essa diferença? Falaram, Rabino, que tipo de pergunta? Aqui houve um perigo, a gente tem que agir. Ou seja, o perigo, o dor, nos causa de agir. Tristeza, a gente pode ser triste, mas ainda não é uma solução. Tristeza por si só não resolve. Por isso podemos agora fechar o nosso assunto. O nosso assunto hoje era se é bom sentir dor. Porque falamos tanto que para ser alegre a gente tem que tirar qualquer tristeza. Não há dúvida. Devemos sentir dor em doses homeopáticas, mas aquele dor que leva à amargura, dor que leva à tristeza, logo expulsar de nós. E quando conseguimos tirar o dor de nós, podemos viver na alegria, sabendo que tudo vem de Deus. E de novo aquelas palavras tão importantes. Gam zu letová. Isso também é para o bem. Por isso, aprendemos mais uma etapa no nosso mind control. Agora somos experts. Devemos ter controle na nossa mente e prevenir para ideias de tristeza não cair na nossa mente. Se já caíram, devemos saber como tirar. O dor, devemos mudar o dor para não ser a dor da tristeza, mas ser a dor da amargura. Com isso, ganhamos o know-how realmente do mind control, como se tornar pessoas positivas e alegres. E se Deus quiser, amanhã continuaremos com muito simcha e muito alegria.